Boa noite, gente, tudo bem? Voltamos. Boa noite, doutor Gabriel, tudo em Tudo paz? bom? Tudo certo? Tudo em paz, tudo tranquilo. Então, gente, sem mais delongas, vou só apresentar o tema e o nosso palestrante. Começamos a segunda palestra do dia, que tem como tema Avaliação dos nervos espinhais em cães e gatos, ministrado pelo doutor Gabriel Castanho. Doutor, ele é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Positivo, tem pós-graduação em Neurologia Canina e Felina pelo Instituto Bioéticos, tem uma pós-graduação em Andamento em Geriatria e Neatologia Veterinária na Univitória, exerceu docência no curso de auxiliar veterinário na ITEP-TU Cursos, atua como neurologista na Axon Serviços Veterinários e é membro da Associação Brasileira de Neurologia Veterinária, nossa ABNV. Seja muito bem-vindo, doutor. Pode começar a apresentar. Obrigado, gente. Então, obrigado primeiro por terem chamado. É uma honra estar aqui com vocês, é uma honra estar conversando aqui com vocês nessa quinta-feira à noite, né? Então, muito obrigado a todos que estão aí assistindo. Parabéns por estarem aí se atualizando, indo atrás de conteúdos. Muitos aqui não gostam muito de neurologia, muitos aqui estão interessados em aprender um pouquinho mais. Então, qualquer um hoje que está assistindo isso, parabéns. Parabéns pela dedicação e parabéns aí pela curiosidade em ir atrás de novas áreas, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Castanho, sou neurologista aqui de Curitiba. Então, eu e o Dr. Christian temos a Axon Serviços Veterinários e a gente atende mais ou menos 75 clínicas de Curitiba, região metropolitana, algumas cidades do litoral. Então, até aproveito às vezes a cidade do litoral para dar uma passeadinha na praia, então vamos atender em litoral. E, gente, como a gente tem muita rotina, então mais ou menos 75 clínicas, a gente acaba tendo um caso muito interessante, casos muito diferentes, digamos assim, do dia a dia. E eu deixei aí para vocês o meu Instagram, o @GabrielNeurovet, e ali, volta e meia, posto casos bem interessantes, abro sempre caixinhas de perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? E caso vocês forem tirar foto aqui também, me marquem, por favor, eu agradeço muito. E, gente, eu não sei se eu consigo ver o comentário de vocês, tá? Então, qualquer coisa, se eu não conseguir ver, vocês me avisam, que daí depois, no final ali da nossa conversa, a gente responde as dúvidas, tá? Vai ficar alguma coisa, Sofia? Não, era só para confirmar que eu estarei aqui o tempo todo acompanhando tanto as perguntas no final quanto as que forem feitas durante a palestra. Fechou, então. Qualquer coisa, dá um grito, então. Então, assim, gente, hoje o nosso principal objetivo dentro dessa palestra é falar sobre a avaliação dos nervos espinhais, tá? Isso, o que a gente vai falar hoje, não é algo complicado, não é algo difícil, é algo relativamente simples. Mas é simples, mas é extremamente importante na nossa rotina. O que é mais importante numa avaliação? Seja uma avaliação emergencial ou uma avaliação de um paciente de rotina? A anamnese, a resenha, o histórico, muito importante. Mas a avaliação do paciente neurológico, principalmente, é muito importante para a gente. E nossa avaliação ela vai ser basicamente dividida em duas. Em avaliação de nervos cranianos, então para avaliar o meu encéfalo, o meu cérebro, o meu cerebelo, o meu tronco encefálico, e a avaliação de nervos espinhais. Então, hoje aqui, a gente vai falar 50% da avaliação neurológica de um paciente. Tá? Então, o nosso objetivo é que vocês saiam daqui botando tudo que a gente conversou na prática. Seja com o cachorro, com o gato de vocês, com a chinchila de vocês, seja no trabalho, no estágio. Então, eu quero que vocês saiam daqui aplicando o que a gente comentou agora. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Aqui eu coloquei para vocês um bulldog e não foi coincidência, não. Tá? A gente sabe que os bulldogs, infelizmente, eles são raças que acabam sendo muito predispostas a terem alterações de coluna, sejam os bulldogs, os dashes. Eles têm geneticamente mais predisposição a terem essas alterações em coluna, principalmente hérnias de disco. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso também, tá? Deixa eu tentar passar os slides. Aqui. Passou, né? Conseguem ver? Passou sim. Passou? Ah, fechou então. Então, assim, gente,
qual que é a nosso principal objetivo avaliando um paciente? Não é saber o que esse paciente tem, mas sim é saber aonde está a lesão desse paciente. Então, a neurolocalização, aonde está a lesão no sistema nervoso, é o nosso foco principal dentro de uma avaliação clínica neurológica. Se esse paciente tem uma meningoencefalite granulomatosa, tem uma meningite arterite responsiva a corticoide, não sei. Eu sei que essa lesão está no meu cérebro. Eu sei que essa lesão está na minha coluna lombosacra. O que ainda eu não sei. Mas eu sei da localização da lesão. E isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem numa avaliação clínica de um paciente neurológico. E antes da gente falar sobre a avaliação dos nervos espinhais em si, é interessante que a gente comente, que a gente fale ali um pouquinho sobre a anatomia básica, tá? Quando a gente pensa em vértebras cervicais, tanto cães quanto gatos, eles têm 7 vértebras cervicais. E tanto humanos também têm 7 vértebras cervicais. Agora, a título de curiosidade, vocês sabem quantas vértebras cervicais tem um bicho preguiça? Bichos preguiça têm 5 vértebras cervicais. Quantas vértebras cervicais tem um peixe-boi? Também 5 vértebras cervicais. Daí a gente pensa, pô, beleza. E agora uma girafa? Com aquele baita pescoção. Quantas vértebras cervicais tem uma girafa? Um elefante? 7 também. Então o bicho preguiça e o peixe-boi são os únicos 2 mamíferos que vão ter 5 vértebras cervicais. O resto dos mamíferos, 7. Tá? Em mamíferos normais. Existem algumas doenças que eu posso nascer com menos uma vértebra cervical ou mais. Mas esse seria o normal, digamos assim. Tá? Então, vértebras cervicais, 7. Vértebras torácicas, a gente tem 13. Cães, gatos, humanos, temos 13 vértebras torácicas. A região lombar, a gente tem 7 vértebras lombares. Sacral, a gente tem 3. E a caudal, aí varia. Então, se for por exemplo, um labrador com rabo gigante, vai ter muito mais vértebra caudal, coxígeas. Agora, se for um bulldog sem rabo, vai ter muito menos. Então, as vértebras caudais, as vértebras coxígeas, elas vão variar entre cada paciente. Então, infelizmente, essa aí é o que mais varia em cada espécie. Tá bom? Deixa eu passar. Aí. Então, isso que a gente falou. Vértebras cervicais, a gente tem 7. Torácicas, a gente tem 13. Lombares, 7. Sacrais, 3. E as caudais ou coxígeas, normalmente a gente tem mais ou menos 20. Mas vai variar de cada paciente. Tá? Quando a gente pensa em divisão da coluna espinhal, a gente tem essa divisão feita com segmentos vertebrais. Ou seja, se eu falo que esse paciente tem uma lesão cervical, ela obrigatoriamente nos arremete a uma lesão entre C1, então a primeira vértebra cervical, e a C5, a quinta vértebra cervical. Quando eu falo que esse paciente tem uma lesão cérvico-torácica, ela tem obrigatoriamente uma lesão entre C6, então a sexta vértebra cervical, até a segunda vértebra torácica. E quando eu penso em toracolombar, T3 a L3. Então, da terceira vértebra torácica até a terceira lombar. Quando eu penso em lombo sacro, L4 até S3, então até a terceira vértebra sacral. Tá bom? Isso aqui que eu deixei para vocês é realmente o porquê da gente fazer essa analogia, da gente fazer essa divisão. Porque para a gente na rotina acaba sendo muito mais fácil a nossa neurolocalização da lesão. A gente consegue ver aqui nesse paciente que a gente tem ali em laranja, né, em amarelo, C1, C5, então a vértebra cervical, e C6, T2. Consegue ver ali que em C6, T2, aquela região verde, a gente tem a inervação do braço. Então toda aquela região ali, isso a gente já fala mais para frente, é a região de plexo braquial. É a região que eu vou inervar o meu braço, os 2 braços. Então a região de C6, T2 vai passar a inervação dos meus membros torácicos. Toracolombar, então o passar aí da coluninha,
Agora, quando eu chego em L4-S3, que é essa região em rosa, eu tenho toda a inervação da minha perna, dos meus membros pélvicos. Tá? A gente já explica como a gente vai colocar isso na prática e por que é importante a gente saber disso. Agora que a gente sabe sobre o número de vértebras, que a gente tem a medula, que seria ali parte do sistema nervoso central, que passa bem no meio das vértebras, que as vértebras vão proteger a medula. Agora, a gente tem que saber o que realmente é o mais importante, a estrutura que a gente mais encontra alterada dentro da neurologia, que seriam os famosos discos intervertebrais e também a vértebra em si. Isso aqui, gente, é uma representação de uma vértebra em que a gente tem algumas estruturas ali. Vocês conseguem notar que a gente tem essa região que ela é mais proeminente para cima, digamos assim? Essa região a gente chama de processo espinhal. Aquela região que fica ao meio da vértebra a gente chama de processo articular. E a região que fica lá embaixo é o processo transverso. Tá? O processo transverso, articular e espinhoso. Isso que eu falei para vocês é a anatomia da vértebra. E dentro dessa vértebra, a gente tem a medula espinhal, a famosa medula espinhal. E paravertebral, ou seja, em volta da minha medula espinhal, eu tenho a inervação desse paciente. Então vai ser a inervação paravertebral que sai ao lado das vértebras. E embaixo, naquela imagem no canto superior direito, a gente tem ali aquela região azul. Conseguem ver? Aquele disco. Esse é o famoso disco intervertebral. O disco intervertebral, ele vai ser como se fosse um babalu, digamos assim. Então o babalu, os chicletes, fora ele é duro e dentro ele é mole. Igualzinho o disco intervertebral. Então a parte de fora do disco intervertebral, que a gente chama de ânulo fibroso, ela é uma parte dura, fibrosa, assim como diz o nome. E a parte de dentro é a região de núcleo pulposo, tá? E quando eu tenho, por exemplo, uma hérnia de disco, esse núcleo pulposo, essa região que está dentro, ela pode começar a comprimir essa região mais dura e eu começo a comprimir a medula. Ou, em alguns casos, eu tenho uma extrusão, ou seja, essa parte líquida, ela explode na minha medula. Consequentemente, eu tenho dor, porque eu comprimo o nervo, e eu posso parar de andar, porque eu comprimo a minha medula. Tá? Entendendo como é muito importante a gente entender hoje sobre a anatomia do que a gente está conversando aqui agora, antes da gente falar o que a gente vai observar, o que a gente vai avaliar no exame físico neurológico. E quando a gente pensa nessa região do núcleo pulposo, que eu falei para vocês, a região mole, digamos assim, essa região é uma região que a gente chama que ela é uma região de imunoprivilégio. Ou seja, de maneira bem grosseira, encarem que é um corpo dentro do corpo. Essa região vai ser independente do meu corpo. O meu corpo não vai ter ligação com isso. Isso é uma região de imunoprivilégio. E por que com uma hérnia de disco, quando eu tenho uma hérnia de disco, essa região fica dura, ela vira uma pedra, digamos assim? Porque quando ela explode na minha medula, como o núcleo pulposo não faz parte do corpo, o corpo entende que isso é um corpo estranho. E faz o quê? Calcifica para eliminar. E isso vira uma pedra. E essa pedra é a famosa hérnia de disco que a gente tem e a gente encontra com muita frequência. Principalmente em bulldogs, dashes e etc. Tá bom? Agora, vem aqui uma parte importante para a gente também. Conseguem ver nessa imagem? É uma representação, então é realmente uma estrutura anatômica, que a gente tem ali na esquerda, a gente tem o encéfalo, então o sistema nervoso central da parte do encéfalo, e a continuação ali a gente tem a medula, então também faz parte do sistema nervoso central. E paravertebral, ou seja, ao lado da medula, a gente tem toda aquela inervação saindo. E se conseguirem, forçando bem aqui a amizade, forçando bem aqui a barra, a gente consegue ver que essa região mais próxima à cervical e um pouco mais distal, digamos assim, é uma região um pouquinho mais dilatada. Conseguem ver isso? Essas regiões dilatadas é a região de intumescência braquial e intumescência lombosacral. O que é isso? É aquela região que eu falei para vocês que sai a inervação do braço. Então, a intumescência braquial vai sair entre C6
a T2. Entenderam? Por que isso é importante para a gente? Então, a intumescência braquial sai a inervação do plexo braquial. A intumescência lombosacral vai sair a inervação para os meus membros pélvicos. Tá? Então, aqui, uma representação um pouquinho melhor. Então, C6-T2, intumescência cervical. L4-S3, intumescência lombosacral. E isso vai me mostrar a inervação e os sinais que eu encontro nesses pacientes. Quais são esses sinais? Sinais de neurônio motor superior ou neurônio motor inferior. O que é isso? Se eu tenho uma lesão no meu sistema nervoso central, ou seja, no meu encéfalo, na minha medula cervical, entre C1 e C5, eu tenho sinais de neurônio motor superior na maior parte dos casos. O que é isso? Aumento de tônus, aumento de reflexos. Ou seja, é um paciente que provavelmente pode ficar com os membros torácicos espásticos, membros pélvicos espásticos, sinais aumentados, sinais superiores. Quando eu tenho um reflexo patelar, que a gente vai ver lá para frente, que é um reflexo do meu joelho aumentado, isso eu tenho um sinal de neurônio motor superior. E quando eu tenho lesão em saída de nervo, por exemplo, ou uma lesão em nervo, eu tenho sinais de neurônio motor inferior. O que acontece? Tenho ali uma lesão em C6-T2 ou L4-S3, que são essas regiões de intumescência. Eu vou ter sinais de neurônio motor inferior. Porque lembra que a gente falou? Sai a inervação do meu braço, sai a inervação das minhas pernas. Então, nesses casos, eu vou ter uma diminuição dos reflexos. Então, neurônio motor superior, reflexos aumentados. Inferior, reflexos diminuídos. Eu vou ter o reflexo do meu joelho ausente ou diminuído. Eu vou ter o meu membro flácido. Eu não vou ter extensão do meu membro. Então, tudo isso é muito importante para sinais clínicos, sintomas desses pacientes, e isso vai ajudar muito a neurolocalização e no exame físico neurológico. Uma coisa muito importante, gente, é quando a gente pensa em cone medular, ou seja, lá no final da minha medula espinhal. Aqui eu tenho o que a gente chama ali de cauda equina, tá? A cauda equina é uma região final ali das minhas vértebras, entre mais ou menos L5, então a quinta vértebra lombar e a sexta lombar. Nessa região eu começo a não ter mais medula, tá? Eu não tenho medula, eu tenho só inervação. Por que o nome, por exemplo, de uma alteração ali nessa região me chama síndrome da cauda equina? Conseguem imaginar uma cauda de um cavalo? Ela é cheia de pelo, digamos assim. Parece muito essa região final da coluna, em que a gente tem só inervação nessa região. Então, consequentemente, chamaram essa região de cauda equina. Então, é uma região que eu não tenho mais medula. É uma região que eu tenho só nervo. Por que isso é muito importante? Porque se eu tiver uma lesão em cauda equina, eu não posso parar de andar, eu não posso sentir fraqueza importante nos meus membros a ponto de ficar paraplégico. Quem faz isso é a medula, não o nervo. O que pode acontecer é doer muito. Eu posso ficar fraco? Posso. Pode doer muito? Sim, e é o mais comum. Posso ter atrofia muscular? Com certeza. Mas ficar paraplégico? Não. Então, por isso que é muito importante a gente saber sobre isso também. Então, cauda equina não é medula espinhal. E por que tem um pastor alemão aqui? Porque essa raça é a raça mais predisposta às alterações de cauda equina. Tá? Então, o final da medula espinhal, que é ali mais ou menos L5, L6, eu não tenho mais medula, eu tenho só nervo. Entenderam? Então, é muito comum a gente ter pacientes, por exemplo, que chegam para a gente paraplégicos e vêm com uma carta de encaminhamento falando assim, suspeita de cauda equina. Eu nem olhei para esse paciente. Eu nem vi esse paciente. Tá paraplégico? Não vai ser cauda equina. Tá? Tem outra coisa associada. Eu posso ter cauda equina também. Mas não vai ser isso que está me levando ao quadro de plegia. Tá bom? E outra coisa muito importante. Na região entre C1 e C2, então a primeira vértebra cervical e a segunda cervical,
eu não tenho disco intervertebral. Eu não tenho aquela região que eu falei para vocês, do ânulo fibroso, do núcleo pulposo, aquele babalu que eu comentei com vocês. Nessa região eu não tenho hérnias de disco. É impossível eu ter uma hérnia de disco entre a primeira e a segunda vértebra cervical. É muito comum ter luxações dessa região, mas hérnias de disco não. Então vocês conseguem ver, eu não sei se vocês conseguem ver aqui o meu mouse. Deixa eu tentar aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver. Conseguem ver o meu mouse? Nessa região aqui, a gente não tem o disco. Onde aqui atrás, a gente tem. Aqui, a gente tem. Aqui também a gente tem. Então, gente, entre a primeira e a segunda vértebra cervical, eu não tenho hérnia de disco. E eu falo para vocês porque acontece, e acontece com frequência, vir um paciente com o diagnóstico de hérnia de disco entre C1 e C2. Laudo da tomografia, laudo da ressonância. Gente, não, é impossível. Tá? Então, só se o paciente realmente ter uma anomalia congênita em que ele realmente tem uma hérnia nessa região, mas em pacientes normais não vão ter. Beleza? Isso aqui, gente, é o resumo que, assim, tirem foto, guardem, tatuem no braço de vocês, não sei, mas guardem essa informação para vocês. Essa imagem, ela nos representa a anatomia, ali em cima tem um sistema nervoso central, conseguem ver? Então, encéfalo, medula e a região daquelas intumescências, tá? Aquela região que é um pouquinho mais dilatada, digamos assim, que é a região que eu saio mais de inervação. E aqui eu consigo ver o local da lesão, eu consigo ver a deficiência, se eu tenho alguma alteração em membros torácicos ou membros pélvicos. E se eu tenho uma alteração, quais são essas alterações? Então, um exemplo, se eu tenho uma lesão entre C1 e C5, então, na minha região cervical, se eu tenho uma lesão cervical entre C1 e C5, ali eu só tenho medula. Concordam que eu vou ter sinais de neurônio motor superior? Ou seja, os meus braços vão ficar espásticos. Eu tenho sinais de neurônio motor superior nos meus braços. Eles vão ou podem ficar espásticos. Se eu tenho uma lesão cervical, os meus membros pélvicos também vão ficar espásticos. Porque a cervical vai comandar tanto os braços quanto as pernas. Então, eu vou ter espasticidade dos 4 membros. É o mais comum. Tá bom? Agora, se eu tenho uma lesão entre C6 e T2, então aquela região que a gente chama de intumescência braquial. Nessa região, como eu tenho muita inervação para o meu braço, eu vou ter sinais de neurônio motor inferior caso eu tenha uma lesão em C6 e T2. Então, eu tenho um exemplo, gente. Um trauma, uma fratura entre C6 e C2. Provavelmente os meus braços vão estar com sinais de neurônio motor inferior, podem estar flácidos, não vão estar espásticos na maior parte dos casos. E as minhas pernas vão ter sinais de neurônio motor superior, porque ali eu não tenho mais essa inervação dos braços. Entenderam? Então, uma lesão C6-T2, sinais de neurônio motor superior para os braços e, inferior para os braços e superior para as pernas. Se eu tenho uma lesão toracolombar, concordam comigo que os meus braços eles vão estar normais? Se eu tenho uma lesão na minha coluna toracolombar entre T3 e L3, essa informação já passou pelo braço. Meu braço já está fazendo o efeito dele. Eu já estou mudando com o meu braço. Mas se eu tenho uma lesão toracolombar, eu vou ter alterações só em membros pélvicos. Porque essa informação ela é barrada na metade da minha coluna. Então os meus membros pélvicos vão ficar com sinais de neurônio motor superior. Porque ali eu só tenho medula. Entenderam? Agora, se eu tenho um sinal, se eu tenho uma alteração entre L4 e S3, então aquela região que a gente chama de intumescência lombosacra, eu tenho muito nervo. Consequentemente, eu vou ter sinais de neurônio motor inferior. Eu vou ter os membros pélvicos flácidos, reflexos do joelho diminuídos. Tá? Isso aqui, de novo, gente, tirem foto, gravem, façam um print cerebral ali, mas não sei, guardem isso de alguma maneira, tá? Vai ser muito importante para vocês. Isso aqui, exames complementares.
Então a gente vai falar isso rapidinho, por cima, tá? Quando a gente faz exames complementares, o que eu quero ver com cada exame, etc. Quando a gente pensa na medula espinhal, quando a gente pensa em vértebras e etc., a gente tem basicamente esses 3 exames. O raio-x, a ressonância magnética e a tomografia computadorizada, pensando em ver estrutura, tá? O raio-x, a gente consegue ver osso. Se eu quero ver uma luxação, se eu quero ver uma fratura, um tumor ósseo agressivo, o raio-x exame de triagem é muito bom. Mas, normalmente, os pacientes precisam estar sedados. Ressonância. A ressonância, ela é como se fosse um super ultrassom. Então, eu vejo tecidos moles muito bem. Se eu quero ver a minha medula, o meu cérebro, nos meus nervos, que são estruturas moles, a ressonância é o padrão ouro. Tá? E a ressonância é o exame que realmente é um pouquinho mais custoso, digamos assim. Aqui em Curitiba ela tende a custar mais ou menos ali uns R$ 2.000 o exame. E a tomografia, ela é um exame muito superior em relação ao raio-x. A tomografia, ela é como se fosse um super raio-x. Eu consigo ver osso com muito mais detalhe que o raio-x. Um exemplo. Isso aqui é um raio-x de uma pacientinha que eu atendi terça-feira agora. Então, dessa semana, paciente recente. Pitbull, que foi atropelado, a princípio foi atropelado porque não viram um quadro traumático, e fizeram daí o raio-x. Ok, para a gente procurar fraturas, luxações, vocês conseguem ver, eu entendo que aqui alguns não tem muita, não tiverem a matéria de imagem, etc., mas vocês conseguem ver de maneira bem grosseira alguma alteração nesse exame? Eu não consigo, tá? Então, realmente, para mim, é um exame que não tem alterações significativas, principalmente ali em coluna. Mas, lembra que eu falei para vocês que a tomografia ela é muito superior em relação ao raio-x. Essa imagem é uma tomografia do mesmo paciente. Conseguem ver a diferença? A qualidade da imagem? E conseguem ver que a gente vê uma luxação nesse caso? Que a minha vértebra está desalinhada? Isso é a grande diferença do raio-x para a tomografia. Viram a diferença? A gente tem mais ou menos 15 a 20% de não aparecer nenhuma fratura ou luxação no raio-x. Então, a tomografia pensando em osso, como nesses casos, nosso principal sintoma, nossa principal suspeita, era uma fratura, uma luxação da minha vértebra, da minha coluna toracolombar, porque esse paciente tinha os membros pélvicos espásticos e membros torácicos normais. A gente pediu a tomografia como no raio-x da O negativo. Então, dá para ver que há grande diferença entre um e outro. E aqui, a gente vê um paciente que foi submetido a uma ressonância magnética de cervical com um tumor ali na região. Então, esse paciente tinha um meningioma, é um tumor medular ou encefálico que ele nasce na meninge. Então, conseguem ver ali dentro da medulinha desse paciente uma região branca comprimindo a minha medula? E conseguem ver que nessa imagem a gente tem com muito mais nitidez tecidos moles, ou seja, o meu cérebro, a minha medula, a musculatura em volta. Isso aqui é a grande diferença desses 3 exames. E como a gente pensa em diagnósticos diferenciais, quando a gente pensa em suspeitas clínicas, isso eu vou passar para vocês um pouquinho mais rapidinho, que não vem muito ao caso hoje, a gente sempre tem que decorar essa tabela. Essa tabela ela é muito importante pensando em tempo de evolução. Ou seja, vejo ali a cor rosa. Eu tenho processos degenerativos ou neoplásicos, ou seja, eu tenho uma piora progressiva, mas eu tenho uma piora contínua. Eu vou piorando com o tempo. Conseguem ver ali o eixo X e o Y? Então, o eixo X do tempo e o Y, a severidade dos sinais clínicos. Então, eu vou piorando com o tempo. Processos vasculares em cinza, eu tenho uma piora hiperaguda, mas eu tenho uma melhora progressiva. Um trauma, mesma coisa, eu tenho uma piora hiperaguda, do nada eu tenho sintomas, mas obrigatoriamente eu preciso melhorar com o tempo. Se eu tenho um processo metabólico, eu tenho oscilação desse quadro. Então tem momentos de melhora, momentos de piora. Então isso aqui é muito importante pensando na neurolocalização. Então também ali uma tabelinha bem importante para a gente.
Já que a gente falou sobre tudo isso, agora a gente vai falar realmente sobre o exame neurológico da medula espinhal e da inervação, das intumescências e etc. Agora que a gente teve já o básico, agora que a gente falou sobre anatomia, agora que a gente falou sobre exames de imagem, a gente precisa falar sobre o exame neurológico em si. E o que a gente vê no exame neurológico? A gente precisa avaliar nesses pacientes o estado mental. O que se faz nesse caso? Chegou o paciente para atender vocês. Está no colo? O que eu sempre falo para os tutores, olha, por favor, deixa no chão, deixa aqui, deixa, se for gato, né, deixa tá tudo fechado, mas deixa no chão, deixa esse paciente interagir com o ambiente. Por quê? Olha, olhei para esse paciente, do nada, ele ficou deitado a consulta inteira, não ligou para o que eu estava falando, não ligou para os outros cachorros latindo, ficou só deitado a consulta inteira. Esse paciente tem um estado mental normal? Claro que não. Então, só olhando para esse paciente, você consegue saber o que ele tem de alteração, se ele tem alteração em estado mental. Uma coisa muito importante para a gente também é a postura e a locomoção desse paciente. Se ele está andando normal, se ele está tropeçando quando ele anda, se ele está andando em círculos, X. Nosso objetivo também são os nervos cranianos, a gente avaliar o nervos craniano desse paciente. Reações posturais, então se ele tem propriocepção, se ele tem reflexo patelar, reflexos segmentares, sensibilidade dolorosa. Então, tudo isso aqui é o que a gente avalia no exame físico neurológico. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer no exame físico? Não vai ser tocar nesse paciente. Então, por favor, não toca no paciente. Se vocês tocarem no paciente a primeira vez que vocês verem ele, vocês praticamente perderam ali o exame físico. Então, não toquem no paciente. Chegou para vocês, deixa no chão, deixa andar, conversa com os tutores, vai observando ele com a visão periférica ali, vai observando o paciente andando no consultório, vai observando as reações posturais dele, vai observando o estado mental. Então, primeira coisa, a gente chama de hands-off, ou seja, não toca no paciente. Independente se é um gato, se é um cachorro, se é uma chinchila, se é um elefante, não toca nesse paciente. Vê ele no consultório, vê ele no internamento. Tá bom? Depois que vocês fazem isso, vocês vão mexer nele. Mas agora é sem tocar no paciente. Vocês conseguem ver, por exemplo, na postura e locomoção da cabeça, uma ventroflexão cervical. Então, o paciente com a cabeça bem baixa. Isso é muito comum, principalmente em gatos. Porque essa ventroflexão de cervical, que a gente chama de drop head, ela é comum em gatos em relação a cães, porque gatos não têm um ligamento, que a gente chama de ligamento nucal, que os cães têm. Então, por isso que é muito mais fácil a gente ver esse drop head em felinos em comparação a cães. Então, normalmente o paciente pode ter dor, alterações eletrolíticas, eu posso ter alterações periféricas, diabetes, por exemplo, pode fazer isso. Então, realmente, é uma postura anormal para esses pacientes. Head tilt, então aquela cabecinha de dúvida, essa inclinação de cabeça. Esse paciente pode ter o que a gente chama de síndrome vestibular, que é como se fosse uma labirintite. Esse paciente pode ter um pseudo head tilt, que é o quê? Uma dor importante na cervical e eu acabo entortando um pouquinho a cabeça. Então, é uma alteração sutil, mas que é muito importante também para a gente avaliar nesses pacientes. Outra coisa, a postura do tronco desse paciente. Não sei se alguém aqui já viu um paciente com essa posição. Essa posição a gente chama de Schiff-Sherrington. É uma das poucas lesões toracolombares, então entre T3 e L3, que eu vou ter comprometimento dos braços também. Então tem ali alguma fisiopatologia ainda pouco elucidada, mas existe a fisiopatologia por trás dessa doença, em que quando eu tenho uma lesão toracolombar hiperaguda, impactante, esse paciente tem um choque, em que eu fico com os membros torácicos espásticos e membros pélvicos normais ou flexionados. Então essa é uma das poucas lesões toracolombares que podem acometer o braço. E normalmente isso é após algo agudo, seja um atropelamento, uma hernia de disco aguda. Tá bom? Então lembre o nome disso aqui, Schiff-Sherrington.
O que a gente pode ter também em alteração no tronco seria isso aqui. A cifose, ou seja, um andar mais arqueado, isso normalmente é uma posição de dor. Eu posso ter uma lordose, então esse paciente com o abdômen mais próximo ao chão, eu posso ter uma escoliose, então essa coluninha mais tortinha. Então esses pacientes podem ter alterações no tronco assim também, e normalmente é dor. Tá bom? Quando a gente vê a postura e a locomoção, a gente precisa observar se o paciente tem ataxia. Então, a ataxia seria um andar incoordenado, digamos assim. Eu posso ter uma ataxia proprioceptiva, ou seja, uma ataxia em que eu ando como se fosse um andarzinho de bêbado, digamos assim, arrastando os meus membros. Eu posso ter uma ataxia e cruzando também os membros. Eu posso ter uma ataxia vestibular, que normalmente eu estou associado àquele head tilt que a gente comentou, eu estou associado a um nistagmo. E eu posso ter também uma ataxia cerebelar, que normalmente são pacientes que tremem bastante e têm uma hipermetria. Ou seja, eu tenho um andar com uma base mais ampla, uma base mais larga. Como vocês conseguem, se eu pudesse dar uma dica para vocês diferenciarem essas três opções, é olhar a cabeça. Se a cabeça estiver torta, é vestibular. Se a cabeça estiver tremendo, provavelmente cerebelar. Se a cabeça estiver normal, provavelmente proprioceptiva. Então fica aí a dica. Eu posso também ter uma paresia não ambulatória ou ambulatória. O que é paresia? Paresia é fraqueza. Se eu estou fraco, eu posso estar fraco andando, mas eu posso estar fraco e sem andar. Tem pacientes, por exemplo, que eles estão extremamente fracos, mas conseguem dar 10 passos sozinhos. Mas pacientes que estão fracos e não andam, eu tenho uma paraparesia, por exemplo, não ambulatória, eu não ando. Beleza? E também eu posso ter uma claudicação, então andar claudicando. Então o famoso mancar. E a claudicação ela pode ser tanto neurológica quanto ortopédica. Aí vem o exame físico de vocês. E quando eu vou avaliar essa postura e locomoção, então a avaliação dos nervos espinhais dos pacientes, eu tenho que observar os membros torácicos, pélvicos, o tônus muscular, o reflexo perianal e o reflexo cutâneo do tronco. Isso aqui é basicamente o que a gente faz no exame físico de nervos espinhais. Os membros torácicos, vocês vão ver, que é o que a gente praticamente menos tem testes e reflexos para a gente fazer. Os principais são os membros pélvicos. Então, quando a gente pensa em reflexo de nervos espinhais, foi a mesma coisa, desculpa. De membros torácicos, que eu falei para vocês que é o mais rápido, digamos assim. Eu deixei aqui do lado para vocês o nervo que vocês avaliam ali. Não vem muito ao caso, a prática, isso na prática não vai mudar muita coisa, mas eu deixei só a título de curiosidade o nervo que a gente vai avaliar fazendo esses reflexos. Então, se eu tenho um reflexo de retirada ou flexor, ou seja, puxar o meu braço, isso aqui é o reflexo flexor. Se eu puxei o meu braço, quem puxou vai ser o nervo músculo cutâneo. Agora, o meu tônus muscular extensor, ou seja, se eu tenho um braço duro, espástico, eu tento dobrar ele e não dobra, eu tenho um tônus muscular extensor aumentado, sinais de neurônio motor superior. Eu provavelmente tenho um sinal em nervo radial, tá bom? Passando aqui, quando a gente pensa em membros pélvicos, o que eu falei para vocês em membros torácicos foi, tá? Que normalmente é isso, o flexor e o extensor. De resto, membros pélvicos. Membros pélvicos, a gente tem a mesma coisa, então reflexo retirada ou flexor, em que eu tenho uma parte motora que o nervo isquiático vai inervar. Eu tenho a parte sensitiva, ou seja, que vai sentir aquela beliscada, que vai sentir aquele efeito de nociceptivo, ele vai sentir, e quem vai sentir isso vai ser o nervo femoral e também o nervo isquiático. Tá bom? Membros pélvicos, o reflexo patelar, que é um dos mais importantes que a gente faz. O nervo patelar do meu joelho, eu vou avaliar o nervo femoral, que ele sai entre L4 e L6. Tá bom? O reflexo patelar, normalmente a gente faz com o martelinho. Sabe aquele martelinho famoso? A gente faz com o martelinho. Esse
reflexo patelar ele pode estar aumentado, ou seja, dar um chute maior do que o normal, ou diminuído. Como que vocês vão saber se está aumentado ou diminuído? Na prática. Fazendo em muitos pacientes normais para vocês sentirem o que é o anormal. Tá? Muito cuidado em pacientes mais idosos. Tem alguns artigos mostrando que pacientes acima de 8 anos, 15 a 20% desses pacientes vão ter o reflexo patelar diminuído. E esses pacientes não têm sinal clínico algum tirando isso. Então eu posso ter o reflexo patelar ausente em pacientes idosos. Não é incomum acontecer. E o tônus muscular extensor, ou seja, estendeu minha perna. Se eu tenho um reflexo, um tônus muscular extensor, eu tenho o meu nervo femoral funcionando também. Um exemplo do reflexo perianal. O reflexo perianal é um reflexo que a gente faz normalmente assim. Quando a gente vai colocar, por exemplo, um cotonete, a gente faz com uma pinça, a gente pode fazer, como colocar, por exemplo, o termômetro na hora de aferir a temperatura desse paciente. Vejam como ele contrai o ânus. Viram essa contração? Até um close ali, né? Essa contração, ela é normal. Eu preciso dessa contração. Essa contração, se eu tiver ausente, provavelmente eu vá ter alguma lesão entre a primeira vértebra sacral e a terceira. Como eu disse, também pode avaliar durante a aferição a temperatura. E eu tenho aquela parte sensitiva na hora que eu levanto a cauda. Lembra que eu falei para vocês de pacientes com cauda equina? Na hora que eu levanto a cauda desses pacientes, eles podem ter muita dor. E quando eu tenho muita dor na hora de levantar a cauda, uma das principais regiões que vocês colocam como diferencial seria a região de cauda equina. Tá bom? Então, quando eu tenho a parte motora, que seria essa contração do esfíncter anal, a gente faz daí com uma pinça hemostática, a gente faz com cotonete, ou a gente faz também com termômetro na hora de aferir a temperatura. Tá bom? O reflexo cutâneo do tronco. Isso aqui é o famoso panículo. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, não sei se alguém aqui já fez, mas é um reflexo que, por favor, não se atentem só com ele. Ele existe, é muito importante que a gente coloque ele no meio da nossa avaliação clínica, da nossa avaliação desse paciente neurológico, mas tomem cuidado para a gente não focar só no reflexo cutâneo. Não deixem ele como base e como o melhor exame para isso. Então ele pode sim ter erros. Então o reflexo cutâneo do tronco ele vai começar entre mais ou menos L1 e L4. Eu já mostro ali para vocês no vídeo o que a gente faz no reflexo cutâneo. Onde eu tenho, quando eu pinço nessa região, uma contração da musculatura epaxial, ou seja, da musculatura das costas desse paciente. Se eu tiver a contração, esse paciente tem um reflexo cutâneo presente. Eu avalio nesse paciente o nervo torácico lateral. E esse exame ele vai me mostrar muito em relação à localização da lesão, ou seja, comecei a fazer, está presente em tudo, presente, 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 aqui ele parou de funcionar. Opa, parou de funcionar, eu sei que provavelmente a lesão desse paciente está 2 lances vertebrais acima. Então, se eu parei mais ou menos em L3, comecei ali fazendo, em T13, comecei fazendo panículo, do nada parou em T13. Parou em T13, provavelmente esse paciente tem uma lesão em T10, T11. Então, 2 lances vertebrais para cima. Tá bom? Então, de novo, não se atentem só com esse exame, mas como complementar o exame muito bom. Gatos podem ter ausência desse reflexo dos 2 lados e ser normais. Então, esse paciente pode não ter alteração alguma também. Alguns cães são assim, mas é mais raro. Gatos e felinos são muito mais comuns terem isso. Então, em felinos, a ausência desse reflexo é muito comumente observada. O que acontece muito também é a localização dessa lesão para ver se ela está mais lateralizada para um lado ou para o outro. Ou seja, faço esse reflexo cutâneo do tronco do lado direito, está ausente. Faço do lado esquerdo, está presente. Opa! Provavelmente essa lesão está mais lateralizada para o lado direito. Tá bom? Deixa eu montar o vídeo para vocês. Então, primeiro palpando ali para sentir aonde está a coluninha desse paciente. Pega a pinça hemostática. Conseguem ver a contração da musculatura? Gente, pinça hemostática, por favor. E não precisa apertar, não precisa puxar. É só dar
uma encostadinha de leve, precisa contrair, tá? E vai mais ou menos entre ali C6, mais ou menos, o panículo, tá bom? Então, de novo, não precisa apertar, não precisa puxar, podem fazer com a hemostática, sem problema algum. Eu já vi gente fazendo, gente, por favor, não façam isso, com a kosher. É aquela pinça hemostática com uma dente de rato. Quando aperta, fura a pele do paciente e puxa. Não façam isso, não precisa, tá? Com a hemostática já vai ser muito boa. Já vai ser ali excelente em relação à aferição do reflexo cutâneo do tronco. Aqui teria ali a nocicepção, digamos assim. Então seria a dor superficial e a dor profunda desses pacientes. O que é isso? A dor superficial é quando eu aperto, por exemplo, entre os dígitos desse paciente, com uma pinça hemostática. Não precisa ser aquelas coxas. Quando eu aperto nessa região com a pinça hemostática, qual é o normal? O paciente puxar e querer te morder, querer te arranhar, enfim. Esse é o normal quando eu sinto. Quando eu aperto, por exemplo, o meu dedo, o dígito desse paciente, eu estou ouvindo a dor profunda. Se eu estou ouvindo a dor profunda, quando eu aperto aqui, esse paciente tem que puxar, olhar e querer morder. A mesma lógica de antes. Imaginem que tem uma chapa quente aqui. Qual que é o normal quando eu coloco a mão? Eu nem penso em tirar. Eu coloco minha mão aqui, doeu, puxo rápido, olho e xingo. Esse é o normal. Mas existem pacientes que são paraplégicos, por exemplo, que puxam a dor, mas então estão ignorando aquela dor. Ou seja, o puxar não quer dizer nada. Quer dizer que o arco reflexo, então o reflexo normal do nosso corpo está funcionando. Mas agora o normal é eu puxar, olhar e querer morder, querer, enfim, reclamar com aquilo ali. Então, se esse paciente só puxa e não reclama, ele não tem essa dor presente. E essa dor superficial e profunda é importante por quê? Porque vai mostrar muito o prognóstico desse paciente. Se eu tenho, por exemplo, um paciente com uma hernia de disco toracolombar, que tem a dor superficial diminuída e a dor profunda, apertando o dígito, presente, esse paciente tem um prognóstico bom. Se eu não tenho dor superficial, nesse mesmo caso, e não tenho dor profunda, mesmo apertando o dígito eu não sinto, esse paciente tem um prognóstico pior. Ele tem chance de voltar a andar menor cirurgicamente. E também com fisioterapia, terapia integrativa. Tá? E outro teste também que a gente tem de sensibilidade seria ali a palpação epaxial. Então, aquela palpação que a gente faz no paciente durante a consulta. Essa palpação a gente faz bem em cima da vértebra. Por quê? Porque quando eu faço assim, com os meus dois dedos, eu tenho uma área importante que eu consiga passar aquele processo espinhoso, aquele processo de cima. Lembra que a gente mostrou ali na anatomia da vértebra? E quando eu aperto do lado, eu começo a comprimir nervo. Se eu tenho algo embaixo comprimindo meu nervo, e eu vou contra em cima, esse paciente consequentemente vai ter dor. Então, quando a gente faz a palpação nas costas, a gente faz por cima, tá? Quando a gente faz a palpação da cervical do meu pescoço, eu faço por baixo. Por que eu faço por baixo? Porque na minha nuca, na minha cervical, eu tenho muita musculatura. Se eu palpar por cima, eu vou palpar só a musculatura. Se eu palpar por baixo, eu vou ter pouca musculatura e eu consigo ter mais pega, digamos assim. Ah, Gabriel, por que a gente não palpa por baixo numa coluna toracolombar? Porque aí você vai estar palpando o abdômen. Como que você vai conseguir palpar por baixo pelo abdômen? Não tem como. Tá? Então, por baixo, aqui pela cervical, é o mais indicado. E na coluna toracolombar é por cima. Entenderam por quê? Aqui, então, tem o vídeo desse reflexo, dessa sensibilidade superficial. Ou seja, pinça, puxa. Só que, claro, a gente não apertou mais forte para esse paciente não ter dor mesmo, né? Conseguem ver o reflexo flexor desse paciente? Quando aperta ele puxa rápido, puxa bem. Isso é uma coisa muito boa. Ou seja, o reflexo flexor de membro pélvico está presente. Conseguem ver isso? A gente não está apertando ali para gerar dor. A gente está apertando ali para gerar um incômodo com o dedo.
Para sentir a nocicepção, então essa sensibilidade superficial e profunda, é com a pinça, não com o dedo. Tá? A gente só não fez esse paciente porque ele estava andando, se a gente fosse apertar, ele ia ficar realmente com muita dor. Quando eu faço apertando com a pinça hemostática, é caso esse paciente não esteja andando. Se ele estiver andando, para mim não vai mudar nada em relação a se esse paciente tem dor superficial ou profunda. Tá bom? Então, se esse paciente não estiver andando, aí vocês fazem. Senão vocês estão fazendo, apertando esse paciente sem motivo. Tá bom? Esse aqui é um dos mais comuns que a gente encontra. A propriocepção desses pacientes. A propriocepção seria a percepção espacial. Então, esse paciente, se tiver uma alteração em propriocepção, eu não tenho a percepção espacial, ele não está entendendo muito bem aonde que o corpo dele está no ambiente. E a propriocepção a gente pode fazer de algumas maneiras. Então, o reposicionamento do membro, ou seja, deixar esse paciente reto, tá? Isso ao vivo, na prática, digamos assim, um pouquinho mais fácil de explicar. Mas deixa esse paciente reto, eu pego o membro desse paciente e faço isso aqui. Coloco para trás. Consequentemente, esse paciente tem que voltar rápido ao membro. Se esse paciente ficar e começar a não voltar ao membro, a gente sabe que a propriocepção desse paciente está alterada. Ele não está entendendo onde o corpinho dele está no ambiente. E esse teste, gente, não precisa fazer forte, é bem delicado. E façam ali 30, 40 vezes. Ficou na dúvida? Faz mais. Não tem importância, não tem problema algum. Façam quantas vezes necessário. E isso dos 4 membros. Existe também o hemisaltitamento, que avalia também a propriocepção, mas seria de membros torácicos, que eu posso fazer também além desse reposicionamento, que é tirar um membro desse paciente, então levantar um membro torácico desse paciente e jogar o corpinho dele para algum lado específico. E o normal é pular com o braço que ficou. E faz isso do outro também. Se esse paciente não pular, ou seja, eu tirar a posição dele normal e ele começar a ficar com o braço sem pular, provavelmente esse paciente tenha uma diminuição da propriocepção de membros torácicos. Também, uma coisa que eu gosto de fazer muito com gatos, com felinos, é o posicionamento tátil. O que é isso? Eu pego esse felino no colo, fecho o olho dele para ele não estar vendo aquilo ali, e coloco o braço dele na mesa. Tá? Então eu fecho o olho dele e coloco bem delicado o braço na mesa. Se ele colocar rápido já, se ele posicionar rápido o braço dele, quer dizer que a propriocepção está normal. Agora, se ele encostar na mesa e ficar, não colocar a perninha para cima, quer dizer que a propriocepção está diminuindo. Tá bom? A propriocepção, que eu falo para vocês, ela é muito importante pensando em nervos espinhais e também para alterações encefálicas. Alterações encefálicas podem diminuir a propriocepção. Eu tenho falta de informação para esse braço ou para essa perna por algum motivo. Tá bom? Gente, o que eu falei para vocês aqui é a avaliação dos nervos espinhais. Isso aqui que eu expliquei para vocês é basicamente o que a gente faz na avaliação de nervos espinhais. Normalmente demora quanto tempo? 5 minutos? 10 minutos? Agora, quando a gente pensa na avaliação de nervos cranianos, então alterações encefálicas, para eu ver os 12 nervos de pares cranianos, aí demora mais ou menos mais uns 5, 10 minutos. Então, uma avaliação neurológica de um paciente em geral vai demorar entre 10, 15 minutos, mais ou menos isso. Mas, quando a gente pensa em alterações em nervos espinhais, esses são os testes que a gente acaba mais usando. Tá? Antigamente, o pessoal usava muito mais teste. Então, tinha um teste que era como se fosse o reflexo papilar no membro torácico, em que isso já caiu por desuso. Tem pacientes que não sentem o braço, mas têm esse reflexo presente. Então, existem diversos outros reflexos. Mas esses são os que a gente mais usa no dia a dia. Tá bom? A gente vai discutir agora um pouquinho sobre alguns casos clínicos. Então, a parte prática, digamos assim, para agora a gente colocar tudo que a gente aprendeu na teoria na prática. Então, só relembrando algumas coisinhas. Essa tabelinha que a gente comentou. Então, entre C1 e C5, C6 C2, T3 L3, L4 S3 mais ou menos, os sinais desses pacientes. Então, membros torácicos, se ele está normal ou aumentado, diminuído ou ausente, normal ou aumentado. Tá bom? Então, esse aqui é aquele resumo que a gente viu lá atrás também. E também se atentem nessa tabelinha.
Então, quadros vasculares são hiperagudos, quadros traumáticos são hiperagudos, processos degenerativos ou neoplásicos têm uma evolução crônica com uma piora progressiva do quadro. Tá? Primeiro caso. Esse aqui é o Aristeu. Gente boa, gente boa. Pensa num pincher gente boa. Tá? Eu até falei, acho que não é pincher, porque é gente boa. O Aristeu, ele foi resgatado com X anos. Ou seja, a gente não sabe a idade desse paciente. Ele tinha ali mais ou menos 6, 7 anos. Ele foi resgatado assim. Estava nessa posição. Vocês conseguem ver alguma alteração nesse paciente, tirando, claro, essa escoriação que ele tem na região do abdômen esquerdo? Esse paciente tem os membros torácicos mais espásticos, concordam? Então, os membros torácicos, os braços, mais durinhos. E as pernas flexionadas anormais. Consegue ver isso? Volta na memória de vocês alguma coisa, essa imagem aqui? Esse paciente, ele tinha o que a gente chama de Schiff-Sherrington, que é aquela doença, aquela alteração que eu falei para vocês lá atrás, em que normalmente eu tenho um quadro toracolombar agudo, hiperagudo, e justifica isso. Quando eu atendi esse paciente, ele só tinha raio-x da cervical. Vocês conseguem ver alguma alteração na cervical desse paciente? A princípio, não. Então, um raio-x normal, a princípio. Vocês pediriam, por exemplo, tomografia desse paciente? Claro, mas o raio-x é muito mais de triagem, digamos assim. Agora, quando eu fui atender esse paciente, falei, olha, vamos fazer toracolombar. Fez toracolombar. Conseguem ver alguma alteração agora? Conseguem ver as costinhas dele? A região toracolombar, entre mais ou menos a 13ª vértebra torácica e a primeira lombar, conseguem ver um desnível? Conseguem? Sempre que vocês forem fazer um raio-x, gente, façam sempre 3 posições. Por que eu falo isso? Olha como estava a coluna desse paciente. Conseguem ver o grau do trauma que ele teve? Provavelmente foi um trauma automobilístico, pela escoriação que ele tinha no membro, pela escoriação que ele tinha em abdômen. Ele também não tinha um canino, então provavelmente pelo trauma. E provavelmente foi um quadro hiperagudo, porque ele teve aquele quadro de Schiff-Sherrington, que é uma lesão toracolombar aguda. E vocês entendem agora o grau de lesão desse paciente. Vocês acham que ele tinha dor superficial? Vocês acham que ele tinha dor profunda? Claro que não. Esse paciente teve praticamente um rompimento da medula dele. Então esse paciente tinha paraplegia, ele não sentia a perna. É impossível sentir a perna com isso. Tá bom? Então qual é o prognóstico desse paciente? Extremamente reservado. Tá bom? Então, lembrando, eu tive provavelmente um trauma, então um quadro hiperagudo. Mas esse paciente, ele foi feita a eutanásia dele, se não me engano, porque ele começou a ter outras alterações concomitantes junto. Tá? Então, realmente é um fator prognóstico aí bem reservado. Tá bom? Essa aqui, uma pitbull. Conseguem ver alguma alteração? Tentando dar patada na irmã, no irmão, tentando brincar. A princípio, estado mental alerta, tá ativa, querendo brincar. Mas concorda comigo que a princípio ela tá fraca dos 4 membros? Ela não consegue ficar de pé sozinha? Conseguem ver isso? Mas ela tá ativa, tá querendo brincar, tá enchendo o saco do irmão. Esse paciente, só para passar para vocês o histórico, ele teve um quadro hiperagudo. Ou seja, do nada ela ficou assim. Do nada ela teve esses sinais. Mas ela não tinha dor. Ela começou a melhorar com o tempo. Então, independente da indicação ou não que a gente entrava para esse paciente, ele estava tendo uma melhora progressiva do quadro. Então, lembrem comigo, quadro hiperagudo. Do nada aconteceu isso. De uma hora para outra, do nada aconteceu isso. Quais são os principais os principais diagnósticos diferenciais para fazer isso? Primeiro, processos traumáticos. Não teve episódio algum de trauma. O doutor estava do lado desse paciente quando ele ficou assim. Lembra que entrou também para a gente processo vascular como principal diagnóstico diferencial?
processos vasculares, então como se fosse um AVC na medula, digamos assim, também pode acontecer. A gente chama de tromboembolismo fibrocartilaginoso. Ela é um porte, uma raça predisposta para isso. E foi um quadro hiperagudo com melhora progressiva. Eu já mostro para vocês o vídeo dessa paciente pós. Então, pós melhora do quadro geral. Tá? O vídeo que eu vou mostrar para vocês é 7 dias após esse vídeo de agora. Essa doutora foi, então, recomendada a ressonância desse paciente para a gente ver medula na cervical, mas ela não tinha condições financeiras e acabou fazendo a tomografia. E, a princípio, uma tomografia normal, sem alterações algumas. Porque lembra que na tomografia a gente quer ver osso, a gente quer ver estruturas duras. Como um processo vascular não é uma estrutura dura, eu não vou aparecer nada na tomografia. Então, claro, a gente não conseguiu bater o martelo nesse paciente se realmente era isso ou não, porque a gente não tinha uma ressonância, mas pela clínica desse paciente, pela ausência de alterações na cervical pela tomografia e pela evolução clínica extremamente boa em 7 dias, a gente jogou como principal diferencial um processo vascular aí na região. Conseguem ver a diferença gritante entre um vídeo e outro? 7 dias depois daquele primeiro vídeo. Esse paciente já tinha um quadro de tetraparesia ambulatorial. Estou fraca dos 4 membros, mas eu estou andando. Tá? Hoje esse paciente está 100% bem. Outro caso, e último. Esse aqui é o Nino. Nino é gente boa pra caramba. Conseguem ver a fraqueza que ele tem? Nos braços? Nas pernas? Vou voltar ao vídeo. Ele tenta levantar, mas arrasta o braço. A propriocepção dele está alterada. Ele vai tentar andar, a perninha dele fica, o braço dele fica virado para trás. Essa propriocepção, essa percepção espacial está alterada. Ou seja, se eu tenho a propriocepção alterada, provavelmente eu tenho algum sinal medular. Esse paciente, na palpação do pescoço, na palpação cervical, ele tinha uma dor gritante. Esse paciente tinha os sinais de neurônio motor superior no braço e na perna. Ou seja, se eu tenho sinais de neurônio motor superior nos braços e nas pernas, lembre a tabelinha lá de trás, provavelmente eu tenho uma lesão cervical entre C1 e entre C5. Esse paciente foi para a ressonância magnética. Conseguem ver, forçando aqui bem a amizade, que lá no canto da imagem a gente consegue ver o cérebro desse paciente e essa fitinha, digamos, essa minhoca no meio, seria a medula desse paciente. E consegue ver que embaixo a gente tem umas lombadas. Todas essas lombadas, eu não sei se vocês conseguem ver o meu... Cadê? Aqui. O meu mouse. Todas essas lombadas aqui são hérnias de disco. Então, ó, vamos contar. Ele tem uma hérnia de disco, 2, uma pequenininha aqui, 3 aqui, e tinha mais uma quarta lá atrás. Ele tinha 4 hérnias de disco seguidas. Ele foi resgatado também, esse paciente. E lembrem que aqui entre a primeira e a segunda vértebra cervical a gente não tem disco, tá? Então não tem como ter uma hérnia de disco ali. Então, beleza. Esse paciente tem 4 hérnias de disco na cervical. O que a gente faz? Você anda e chora? Não. Esse paciente tinha uma indicação muito boa a gente fazer um slot ventral, então retirar cirurgicamente esse disco, né? E a cirurgia é feita aqui pelo pescoço, tá bom? Então conseguem ver que a gente tem 2 buraquinhos ali. Então tem um acesso aqui e um acesso aqui embaixo. Conseguem ver? Essas 2 regiões são as regiões que eu tinha maior comprometimento da minha medula. A gente retirou todo esse material discal, esse material já que estava duro, que virou uma pedra dentro da medula, e a gente tirou isso do corpo. Na hora que fez a sutura, perfeito. Lembram daquele vídeo lá de trás do paciente? Esse vídeo é da câmera de segurança do tutor e é 5 dias após o procedimento cirúrgico. Abanando o rabo, passou o carteiro ou o irmão foi correr. Olha lá. Saiu correndo, levou um pacote ali, mas saiu correndo. Viram a evolução desse paciente em poucos dias pós-cirurgia? Por quê? Porque eu não tenho mais aquela obstrução no local. Eu não tenho mais essa pedra
na região. E esse vídeo aqui é daí quando eu retirei os pontos. Tá passando o vídeo para vocês? Para mim tá preto. Peraí. Passou para vocês o vídeo? Bom, não sei se vocês conseguem ver, mas se não conseguirem ver, confiem em mim, ele tá dando normal. Tá bom? Então, assim, gente, resumindo, tudo que a gente conversou aqui agora, qual que é o nosso... Quais são os pontos que a gente tem que são os mais importantes, são os principais? Eu conhecer muito bem a anatomia. Eu conhecer muito bem a anatomia, tanto para a parte neurológica, quanto para qualquer outra área. Eu preciso conhecer a anatomia. Se eu puder dar uma dica para vocês que estão se formando, estudem muito anatomia. É muito importante para qualquer área. Tá bom? Perca tempo examinando esse paciente. Fiquem na dúvida? Repete 10, 15 vezes. Não tem importância. Repita. Perca tempo examinando esse paciente. E a neurolocalização é a chave do sucesso. Vocês sabendo o que está, aonde está a lesão desse paciente, você já tem metade de tudo completado. O resto você dá um jeito. Então, primeiro, a neurolocalização desse paciente. O melhor tratamento é o diagnóstico correto. Então, a gente sabendo que está lidando com uma hernia de disco, por exemplo, a gente sabendo que a gente está lidando com uma fratura, o nosso tratamento é muito mais eficaz. E os detalhes, gente, sempre importam. Eu sempre dou esse exemplo de um gato que eu atendo, que a tutora, assim, ela é desesperada. Ela é muito desesperada. Isso é bom, né? Mas ela olhou para mim e falou assim, primeira vez que eu vi ela, oi, a Marie miou 2 vezes hoje de manhã. Eu falei, tá, e eu com isso. Ela falou, não, mas é porque ela mia 3 vezes sempre. Eu falei, tá, quis miar menos. Ela, não, doutor, você não conhece a Marie, porque a Marie, ela sempre mia 3 vezes, agora miou 2, tem alguma coisa errada com ela. Eu falei com ela, olha, pode ser isso, alterações cognitivas. Mas não é, vamos esperar, vamos ver o que está acontecendo. Espera para ver como que ela fica. Daí a doutora, não precisa fazer uma ressonância? Eu falei, se quiser a gente faz, mas não tem um porquê. Não, vamos fazer então. R$2.000 o exame, R$2.500 mais ou menos o exame. Então quem levou para a ressonância não fui eu, estava desacreditado nesse caso. Foi para a ressonância, esse gato, ele tinha um baita de um tumor intracraniano. 25% do crânio, do cérebro, era tumor. Era muito grande. Claro que depois do exame, esse paciente começou a piorar com o tempo, né? Então foi um quadro bem rápido, mas que começou a piorar com o tempo. E eu, realmente, a partir desse momento, eu sempre falo, qualquer detalhe importa. Principalmente para felinos. Porque felinos, sim, é muito mais... os detalhes, sim, sempre são muito mais importantes. Tá bom? Gente, então muito obrigado por todos aí, muito obrigado por todos que estão vendo. Se ficou alguma dúvida, por favor, podem perguntar, fiquem muito tranquilos em relação a isso. Olha, hoje, mais para frente, eu fiquei com outra dúvida. Me mandem ali no Instagram, fiquem bem tranquilos em relação a isso. Ali no Instagram, nem ia falar sobre isso, mas aí no Instagram eu tenho o meu Close Friends, então ali a gente vai postar casos diários, então sempre que eu vou atender algum paciente, eu posto ali nos Melhores Amigos. A gente tem um grupo no Telegram, então eu posto quase todo dia ali algum artigo com um resumo dele embaixo. Então, às vezes não tem muito tempo para ler artigo, etc. Eu já deixo o artigo com resumo embaixo. E a gente faz lives mensais. Então, todo mês a gente está discutindo, conversando juntos, ao vivo. Né? Então, a live desse mês vai ser abordagem emergencial aos pacientes epiléticos. Então, é bem legal, bem interessante. Caso vocês tenham interesse, me mandem ali uma mensagem no direct. Só falem que vocês viram aqui essa palestra, que daí eu faço tipo 50% de desconto. Tá bom? Mas, gente, a princípio é isso. Fiquem muito tranquilos em mandar mensagem. Fiquem muito tranquilos caso tenha alguma dúvida. E eu acho que é isso. Deixa eu voltar aqui. Conseguem me ver? Sim. Muito obrigada, doutor, pela palestra. Foi muito enriquecedora. Tirou muitas dúvidas e, com certeza, todos nós vamos usar bastante, tanto no âmbito acadêmico quanto depois na prática, quando a gente já estiver atendendo. Agora,
Eu vou abrir para perguntas. Claro. A pergunta da Rebeca. Os macacos teriam mais terminações nervosas na cauda por utilizarem mais? Olha, eu acho que, sinceramente, pensando em anatomia do macaco, eu não sou uma pessoa que seja especialista nisso. Mas o que eu acredito é que tenha mais grupos musculares. Eu tenho um agrupamento muscular mais forte na cauda deles. Tá? Mas agora, pensando em mais terminações nervosas, eu acredito que não. Mas realmente, como é a minha área, então silvestres, etc., realmente não tenho muito com assertividade essa pergunta. Mas acho que seja mais do agrupamento muscular do que realmente terminação nervosa. Mas eles têm cauda equina. Então, um macaco, uma girafa, eles vão ter cauda equina, que é essa região do final que eu só tenho nervo. Próxima pergunta da Maria. O animal parou de andar, identificado lesão em L4 e L5. Pode já ser considerado cauda equina ou classificamos como hérnia? Toda paralisia quando se tem cauda equina é temporária? Tá, então assim, só uma coisinha. Quando eu tenho cauda equina, então a síndrome da cauda equina não é a doença, tá? É a síndrome, é o conjunto de sintomas. Então tá errado eu falar, olha, o que esse paciente tem? Tem cauda equina. Não é o diagnóstico, é a localização, tá? Então quando a gente pensa em cauda equina, eu posso ter sim uma lesão em região de cauda equina que seja uma hernia de disco. Assim como eu posso ter um tumor nessa região. Assim como eu posso ter uma fratura. Então, a cauda equina, a síndrome da cauda equina é um conjunto de sintomas por algo primário. Tá? Agora, sim, tem pacientes que têm a medula um pouco mais longe do que outros pacientes. Então, tem pacientes que têm medulas um pouquinho mais curtas. Então, entre mais ou menos L4 e L5 já para de ter medula. Agora é só nervo. Então, se eu tenho uma lesão medular, eu posso ter plegia, parar de andar. Se eu tenho uma lesão em nervo, o que eu mais encontro é dor. Eu posso ter um pouco de fraqueza, mas o que eu mais encontro é dor e também atrofia muscular rápida. E o rápido que eu falo é assim, de um dia para o outro. Acontece e acaba sendo bem rápido. Não sei se era isso que você estava perguntando, tá? Mas acredito que seja isso. Se eu tenho uma lesão em cauda equina, não vou ficar paraplégico. Eu posso ter muita dor, mas não vou ficar paraplégico, porque não tem medula. Outra pergunta da Maria. O Shift Sherrington é mais frequente em membros pélvicos ou torácicos? O Schiff Sherrington, então, quem é Schiff Sherrington? O Schiff é o primeiro pesquisador que descobriu sobre essa alteração e o Sherrington foi o cara que complementou. Então, os dois se juntaram, digamos assim. Então, tem um artigo que é a do Schiff Sherrington. Então, o que é o Schiff Sherrington? É uma posição pós-trauma toracolombar aguda. E essa posição, ela vai ser classificada, vai ser vista com espasticidade de membros torácicos e membros pélvicos normais. Mas a lesão vai ser em toracolombar, entre T3 e L3. Tá? Mas a diferença então, entre membros pélvicos e torácicos é que torácicos são espásticos e membros pélvicos flexionados ou normais. Tá bom? Certo. Outra pergunta da Maria. Animais que gritam quando se faz o pinçamento se classificaria como profundo ou superficial? Boa pergunta, Maria. Então, assim, quando a gente faz essa dor superficial e eles gritam, aí tem que tomar muito cuidado. O que é comum, por exemplo, é a gente atender bulldogs que gritam por tudo. Né? Então, você olha para ele e começa a gritar. Então, é muito comum um exemplo desse caso. É um bulldog que grita por tudo. Ele está paraplégico, não sente. Quando você pinça, o dedo ele grita. Mas grita por quê? Porque ele está olhando para você. Tá? Então, o que você pode fazer nesses pacientes que já são um pouquinho mais ativos, digamos assim? Deita ele de lado, fala para o doutor ficar fazendo um carinho no rostinho dele, para ele não ver o que está acontecendo na perna. Quando você pinça o dedo dele, seja dor superficial ou dor profunda, aí sim, caso ele grite, puxe o membro, aí sim pode ser classificado como uma dor superficial ou profunda presente. Mas caso ele só puxe, mas não olhe, não grite, não tente morder, aí esse paciente tem um arco reflexo presente. Mas ele não tem a dor superficial ou profunda presente. Não sei se entenderam.
Fez sentido. Agora a pergunta da Rebeca. Quais as principais perguntas na anamnese inicial que são indispensáveis para direcionar o raciocínio clínico em relação a problemas neurológicos? Ótimo. Então, Rebeca, o que eu vou falar para você é dividido em dois. Então, primeiro, encéfalo. Então, sistema nervoso central pensando em cérebro, pensando em tronco encefálico, cerebelo, etc. E eu vou falar para você a segunda parte, pensando em reflexos espinhais, que a gente falou aqui hoje. Em encéfalo, quais são as perguntas que a gente tem que fazer para esse paciente, para esse tutor? Olha, ele está comendo bem em casa? Ele está andando bem? Chegou a notar que ele está mais compulsivo em casa? Começou a mudar a cognição desse paciente? Xixi e cocô no lugar certo? Então, qualquer mudança cognitiva para esse paciente são alterações muito importantes pensando em encéfalo. Tá? Agora, quando a gente pensa em nervos espinhais, aí muda um pouquinho. Olha, eu tenho a principal suspeita de realmente uma lesão cervical. Esse paciente está andando bem em casa? Aqui parece que ele está cruzando um pouquinho a perna. Em casa ele está assim? Então, qualquer alteração na mobilidade desse paciente é muito importante. Ou até mesmo, olha, é um DASH, é um linguicinha que parou de andar nos membros pélvicos. Então, a principal suspeita vai entrar, por exemplo, uma hernia de disco. Olha, ele pula muito o sofá, pula muita cama, desce muita cama, porque a longo prazo, o impacto que faz na hora de descer o sofá, descer a cama, eu acabo prejudicando, eu acabo predispondo esses pacientes a terem hernias de disco mais rápido. Tá? Então, principalmente, encéfalo, alterações cognitivas, nervos espinhais, como é em casa, se ele pula muito sofá, cama, etc., e se ele está andando bem em casa. Então, essas, para mim, seriam as principais perguntas desses dois sistemas, digamos assim. Tá? A próxima pergunta da Lívia. No caso do Golden, o caso poderia ter sido diagnosticado por mielografia, por exemplo? Lívia, primeiro, então, obrigado pelo Golden. Tá? Então, eu até falei, o tutor gostou de mim porque eu chamei ele de Golden, mas é um SRD. Tá? Mas é um Golden lata, digamos assim. Mas assim, a mielografia, sim, pode sim. Normalmente a gente encontra alteração na mielografia, principalmente com uma lesão importante daquela que a gente viu. Mas, como aqui, pelo menos em Curitiba, a gente tem a tomografia, tem a ressonância, que são exames muito superiores em relação à mielografia, não tem o porquê a gente fazer. Pensando que o efeito colateral da mielografia, por conta do contraste, etc., acaba sendo um pouco superior em relação aos dois exames que a gente tem aqui, da ressonância e da tomografia. Mas sim, com certeza poderia ter sido feito pela mielografia e provavelmente a gente poderia ter visto alguma coisa pela miel. Isso. Pergunta da Priscila. Quando faz a remoção do disco intervertebral, é feito algum procedimento para proteger ou reduzir a dor dessas vértebras desprotegidas? Perfeito, Priscila. Então, assim, quando a gente faz uma cirurgia para hernia de disco, por exemplo, né, nesse exemplo, a gente não tira o disco. O disco vai continuar ali. Lembra que a gente falou que a gente tem o disco que é redondo, o babalu, e dentro ele é mole. Então, aqui eu tenho o disco. O que eu vou tirar não vai ser o disco inteiro. Então, essa vértebra, ela não vai estar desprotegida. Ela vai continuar com aquele amortecedor entre cada vértebra. O que eu vou tirar vai ser o núcleo pulposo. Então, a região mole de dentro que foi para dentro da medula. Tá? Então, eu vou tirar só essa parte de dentro que calcificou. Mas o disco vai continuar. Tá? Então, não tem por que a gente colocar mais coisa ali, etc. Porque o disco continua. Tá bom? Última pergunta da Lívia. Claro. Acompanhei um caso de um cachorro idoso cuja queixa era incontinência fecal. Exame físico com apenas diminuição da reação perianal como diferencial também pode incluir lesão lombrosacra? Com certeza. Nesse paciente aqui eu jogaria como alteração entre L1 e L4 mais ou menos. Tá? Então é comum, não sei se esse paciente era de grande porte ou não, mas é comum em paciente de grande porte fazerem isso. Tá? Então a incontinência fecal é comum em lesões lombosacra. Eu posso também ter uma incontinência urinária, mas como nesse caso era só a continência
fecal e também o reflexo perianal diminuído, provavelmente era uma lesão longo-sacra mesmo. Aí daí depende do motivo, o porquê. Pode ser um paciente com alteração em cauda equina, mas agora, qual é a estrutura que está fazendo, a lesão primária que está levando a essa doença? Aí depende. Depende da clínica do paciente, depende de exames complementares também. Perfeito. Antes de concluirmos, vamos expressar mais uma vez nossa gratidão em nome da Liga por você ter aceitado o convite pela palestra. Imagina, Val. Lembramos aos ouvintes que a programação completa do nosso ciclo está disponível no Instagram da Liga e esperamos vê-los nas próximas sessões. Muito obrigada, até a próxima palestra. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.